E o nosso bate-papo de hoje é com Franco Alves da Évora. Nós vamos falar sobre urbanismo e metaverso. Seja bem-vindo, Franco, ao nosso Hubcast. Obrigado, Sueli. Prazer estar aqui. E sempre com um bom vinho. Franco, vamos começar, né? Eu falo começar do início, né? Meio redundante, mas é isso. O que é a Évora? Olha, a Évora é uma empresa que ela nasceu com a proposta de desenvolver empreendimentos imobiliários, especialmente loteamentos. Então, nós trabalhamos com toda a parte de concepção de empreendimentos, a parte de projetos, aprovação, até o registro desses empreendimentos. E também estamos desenvolvendo, desde o ano passado, 2 empreendimentos próprios da Évora. Então, 2 loteamentos da Évora, aqui na região do Triângulo Mineiro e em São Paulo. Então a Évora ela trabalha com toda essa cadeia, né, de desenvolvimento dos empreendimentos, ponta a ponta, desde a concepção até como eu falei, até o registro desse empreendimento e, no nosso caso, até mesmo trabalhando com a implantação da infraestrutura e com toda a parte de comercialização numa loteadora convencional. E esse conceito de metaverso? Que é a Évora Infinity, né, que você está exatamente. Nós temos um projeto dentro da Évora, que é um projeto bastante inovador. A gente se orgulha de dizer que provavelmente é um dos primeiros, quem sabe até o primeiro do Brasil nesse sentido, em que nós estamos levando, né, toda a nossa metodologia. A gente utiliza metodologias como BIM, Virtual Design Construction, e também renderização em tempo real. Então, todas essas tecnologias e metodologias a gente está levando agora para um conceito de metaverso, né? Então, o que é esse metaverso? É um espaço virtual onde projetistas podem visualizar os projetos ainda na fase de concepção, juntamente com as partes interessadas, né? Então, se tem um cliente que está contratando ali aquele projeto, ele pode, através de uma experiência extremamente imersiva, com realidade virtual, com realidade aumentada, ele pode ver como aquele projeto está ficando. Pode estar dentro do empreendimento. Exatamente, virtualmente. Ele pode entrar dentro do empreendimento. E mais do que isso, né, a Évora se propõe com esse conceito do Infinity, do nosso metaverso, a gente se propõe também a colaborar até no processo de comercialização desse empreendimento. Então, se o nosso parceiro de desenvolvimento, seja uma construtora, uma incorporadora ou uma outra loteadora, nós vamos participar também desse processo de venda, né? Então, o consumidor final ele vai poder andar pelo loteamento, ver o loteamento, ouvir o passarinho cantando, ele pode entrar dentro do apartamento. É uma experiência. É uma experiência altamente imersiva, essa é a proposta do Infinity. E mais do que isso, depois, a gente também está se propondo a personalizar essas unidades imobiliárias, né? Então, se você compra um apartamento, é muito comum hoje o que é? Você compra um apartamento, ele já vem com um piso específico, né, com uma cor de parede específica. Então a gente quer dar a oportunidade do consumidor final também personalizar esse apartamento nas fases finais ali de construção, antes da entrega. Então está faltando ali, 3 meses, 4 meses para entregar, chama o consumidor e pergunta para ele se é aquilo lá realmente que ele está pensando, né? Então são experiências extremamente imersivas que a gente está proporcionando para o mercado imobiliário, para a construção civil. Como eu falei, desde a concepção até a aprovação do projeto, comercialização depois. Então a Évora está muito focada nisso, nesse conceito de metaverso, o nosso metaverso que é o Infinity. Franco, vocês trabalham com consultoria também, né? O que você considera a importância do bom planejamento e concepção de um projeto? A Évora ela começou, né, primeiramente como uma empresa de consultoria, inclusive, né? Depois nós fomos avançando para a parte de desenvolvimento de projetos. Então hoje nós temos uma equipe de arquitetura e urbanismo dentro da empresa, também de engenharia. Mas realmente começamos como uma empresa de consultoria. E nós percebemos algumas coisas interessantes ao longo desse tempo, né? Talvez a maior reclamação, até porque talvez seja o maior ativo do mercado imobiliário, é o tempo, né? Então, se você for em qualquer loteadora, construtora, incorporadora, e perguntar qual é o maior problema de todo mundo vai dizer, olha, é o tempo de aprovação de um loteamento, é o tempo de aprovação do meu projeto. E o que a gente percebeu ao longo do tempo, e nós fizemos pesquisas para isso, é que justamente o grande problema é a falta de planejamento, né? E falta de integração das equipes,
dos projetos, né, dos projetistas. Então, é muito comum, às vezes você tem um profissional da arquitetura fazendo um projeto que não conversa de uma forma dinâmica, interativa, integrada com a equipe de engenharia, né, com a equipe de engenharia ambiental. Então, tudo isso vai levar à formação de uma coxa de retalhos e que no final não dá um bom resultado, né? Então, a gente já tem, naturalmente e infelizmente, órgãos públicos sobrecarregados, com poucos servidores, com pouca infraestrutura, infelizmente, no Brasil todo, que isso é quase uma realidade no Brasil todo. E se você não chega com um projeto já devidamente formatado, organizado para ele, isso fica mais difícil ainda, né? Então é muito comum que você tenha um projeto feito por um arquiteto urbanista e depois ele precisa ser revisado eventualmente por um engenheiro civil que vai fazer um projeto de drenagem, e se esse engenheiro faz a detecção de algum problema no projeto urbanístico, você tem que voltar, né? Então é um vai e volta o tempo todo. Isso tem tudo a ver com a viabilidade, né, exatamente. do projeto na arquitetura e no urbanismo. Né? Hoje a Évora ela trabalha, antes de mais nada, com o conceito de Visual Design Construction e BIM, né, que é Building Information Modeling, que traz essa ideia, né, de integrar as equipes de arquitetura, engenharia, todos os stakeholders, todo mundo dentro do projeto, de forma simultânea, constante, para que as interferências, para que os problemas sejam detectados de uma forma preditiva, sabe, de uma forma antecedente, né? E aí depois nós acrescentamos ainda o conceito de renderização em tempo real, que permite você literalmente entrar dentro do projeto como se fosse um jogo, né? Então, essa ideia da renderização em tempo real, praticamente, para ficar bem claro, é como se fosse um jogo que você coloca um óculos de realidade virtual e adentra dentro daquele ambiente como se fosse um jogo. Essa era a minha pergunta, a importância da modelagem 3D no projeto. Exatamente. A modelagem 3D ela te permite, né, de ver de uma forma efetiva, principalmente quando você leva para a realidade virtual, ela te permite ver o espaço, inclusive em nível de planejamento, te permite ver o projeto, as falhas do projeto. Às vezes o profissional ele tem uma visão, mas na hora que você analisa melhor, ou coloca justamente o arquiteto ou a arquiteta para conversar com o engenheiro, com a engenheira, você começa a perceber, olha, de repente essa porta não está muito legal aqui, né? Você vai ter que colocar uma viga em tal lugar, isso não é legal, né? Isso vai dificultar colocar um ar-condicionado depois. Em termos de loteamento, né, você consegue estabelecer um traçado mais adequado, mais econômico para o projeto, inclusive economizando recursos depois em termos de custos de infraestrutura, né? Então, essa modelagem 3D somada... alivia de um monte de problema que você vai ter. Somada a essa ideia de realidade virtual, ela ajuda muito mesmo na economia de recursos, no planejamento, na percepção do projeto, né? Como se você estivesse experimentando o projeto como um todo antes dele ser executado. Você não tem que esperar, é muito mais fácil você apagar uma parede no software do que quebrar uma parede pronta, né? É muito mais fácil você arrumar uma rua antes do que ter que mudar, é muito mais difícil. Qual que é a importância da compatibilização de projetos no desenvolvimento de empreendimentos imobiliários? Olha, como eu falei, um dos maiores problemas que a gente tem hoje no mercado imobiliário é justamente a falta de compatibilização de projetos, né? Então, a ausência de integração das equipes de desenvolvimento. Então, você tem o engenheiro não conversa com o arquiteto, exatamente. O mestre de obra não conversa com o engenheiro. Então, muitas vezes você tem projetos que eles se tornam incompatíveis. Então, um arquiteto urbanista, às vezes ele faz um loteamento, por exemplo, e ele pensa em um traçado para o sistema viário que não é adequado com a topografia da área para o projeto de drenagem. Então, existe uma incompatibilidade desses dois projetos. Então, a gente consegue fazer essa análise antes e de uma forma integrada, né? Então, o arquiteto está fazendo ali, o arquiteto urbanista está fazendo o traçado do viário, já conversando com um engenheiro que já está vendo o projeto também, já está fazendo uma análise técnica do projeto, né? Tudo a partir de 3D, então isso permite uma economia significativa de tempo e de recurso. Quais são os erros mais comuns na aprovação de um projeto junto à prefeitura, Franco, você considera? Olha, eu penso o seguinte, tá? Para ser bem sincero, e falo aqui como consultor, como loteador também, às vezes é aquela tentativa, Celinho, de querer economizar demais na contratação de profissionais, né? Então, contrata às vezes profissionais que não são especialistas naquele assunto. Então, se você está fazendo loteamento,
Na minha leitura, e na Évora a gente pensa assim, eu só contrato, eu só tenho um profissional que trabalha com urbanismo, né, que conhece o conceito de urbanismo. E não são todos, né, arquitetos e arquitetas que sabem de urbanismo. Então, às vezes, a empresa acaba caminhando por um conceito de economia que não faz muito sentido, né? Eu vou contratar o arquiteto primeiro, depois eu faço uma outra concorrência, contrato o engenheiro, depois eu vou chamar a equipe de engenharia ambiental, que trabalha com consultoria ambiental só no final da aprovação. Só que lá no final da aprovação, por exemplo, de repente a equipe de meio ambiente vai entender, olha onde você vai fazer o lançamento das águas de drenagem pluvial, não pode, a legislação não permite. Só que você já tem projetos aprovados. Você já investiu, já fez tudo. Então você tem que fazer tudo de novo, porque você está chamando a equipe de engenharia ambiental só no final da aprovação. E lá na Évora, dentro do nosso modelo que a gente adota hoje, tanto para terceiros quanto para os nossos próprios projetos, essa equipe de engenharia ambiental, civil, de arquitetura, todo mundo vem junto, né? O nosso jurídico... Tem sinergia dos processos. O nosso jurídico, todo mundo começa junto e vai acompanhando em tempo real o que todo mundo está fazendo. Então isso permite que a gente evite erros, né? Não que eles não existam, mas a gente reduz assim, significativamente os riscos envolvidos nos projetos. Quais os pontos principais na execução de um empreendimento de forma realizada de forma mais rápida e econômica que você considera? Olha, para agilizar. Quando a gente utiliza a metodologia BIM, principalmente, a gente consegue prever de uma forma bem antecedente, bem precisa, por exemplo, os custos de obra. Para quem não sabe, o que é BIM? Building Information Modeling, né? Então, é quando você tem um modelo, não é só 3D, é importante deixar isso. BIM é uma metodologia, é muito mais que modelo 3D, mas é quando você tem ali um modelo 3D e você tem informações associadas ao projeto. Então, de repente você tem, e existe realmente, outras indústrias também usam BIM, então de repente você tem essa taça desenhada e a espessura dela, na realidade, é exatamente aquela que está no projeto e vice-versa. Então isso permite que você tenha segurança na hora de fazer um orçamento, por exemplo, de obra. Então, se você orçou para um loteamento um valor específico para as obras de infraestrutura, você vai ter muito pouca variação daquilo lá. Isso permite você economizar recurso, aproveitar melhor o recurso, ver de forma antecipada onde pode acontecer desperdício, né? Então isso se associa também a uma ideia, a um termo, né, que a gente usa dentro dessa ideia de metaverso, que são os gêmeos digitais, né? Então eu passo a ter um projeto bem desenhado aqui, e quando eu vou executar esse projeto, eu consigo acompanhar de uma forma precisa, sem desperdício de recursos, né? Então tudo isso gera economia, qualidade, tanto do projeto quanto da obra em si mesmo. Na parte ambiental, você falou um pouquinho, eu vou voltar nesse assunto. Assim, para obter uma licença ambiental para o empreendimento, quais são as principais dificuldades hoje, Fran? Olha, eu falo que... Que é o grande calcanhar de Aquiles de quase todo empreendimento. Da região aqui agora, com os lagos, agora isso vai acontecer muito, né? Você sabe, né, eu tive uma passagem de quase 3 anos na Superintendência Regional de Meio Ambiente e tive a oportunidade de ver isso bem de perto, né? Eu falo que é como uma receita de um prato, uma receita de um bolo. Você não consegue fazer um bom prato se você não tem uma boa matéria-prima, né? Então você pode ser o melhor chefe do mundo. Se você não tem uma boa matéria-prima, você não vai conseguir fazer um bom prato, né? Então é a mesma coisa. Começa com a boa análise de viabilidade ambiental da área antes de assinar um contrato. Então na Évora a gente tem por política fazer o quê? A gente assina, de repente, um contrato preliminar com o dono da área, durante um prazo aí de 30, 60 dias, dependendo de cada caso, para que a gente possa fazer um diagnóstico ambiental preliminar da área. Porque, de repente, eu olho para a área e acho que ela não tem restrição ambiental e tem. Então, eu preciso reconhecer, antes de fazer o negócio, quais são as restrições ambientais daquela área, né? Aquela área, por exemplo, ela está cadastrada em um banco de dados de área contaminada, não está. Ela tem área de preservação permanente, não tem. Ela está perto de uma área de uma... Lençol freático também, né? Na área, contaminação do solo, se tem ou não. A gente tem que analisar, por exemplo, se ela está perto de alguma unidade de conservação, né? Um parque, unidade de conservação, é um termo técnico para parques, né? Então, aqui na nossa região, por exemplo, nós temos aqui o Parque do Pau Furado, naturalmente não dá para fazer nada lá dentro. Nós temos ainda a zona de amortecimento do Parque do Pau Furado, também não pode fazer loteamento, salvo com autorização expressa do Parque do Pau Furado, que dificilmente vai acontecer. Então, esse diagnóstico preliminar
que não é caro, né? Hoje a gente utiliza muito tecnologias de geoprocessamento, drone, para fazer esse levantamento de uma forma rápida, então não é caro, né? Então, eu falo aí, mais ou menos, tá? Você gastar 5, 6 mil reais para fazer uma análise dessa, de uma forma para evitar problema na frente num projeto, às vezes de milhões, acho que não é muito pouco, acho que vale muito a pena fazer esse trabalho de diagnóstico ambiental antes de assinar um contrato, né? Lá na Évora a gente faz não só o diagnóstico ambiental, a gente faz análise de viabilidade urbanística, análise de viabilidade econômico-financeira, tudo isso para ter segurança no desenvolvimento de projeto, né? Senão, como você falou, você assina o contrato, começa a fazer projeto, lá na frente você descobre que não poderia fazer o empreendimento lá, que o órgão ambiental, seja a Supram ou o órgão ambiental do município, não vai autorizar a licença. E aí? Às vezes o cara fez isso na cadeia também, né? Se fez, tem esse risco gravíssimo e sério e provável de ter consequências criminais, né? Então, eu sempre falo que... Não está cometendo um crime ambiental. Está cometendo um crime ambiental, às vezes está desenvolvendo um empreendimento numa área que não pode. Então, de repente, vai ter que depois fazer um termo de conduta com o Ministério Público. A multa, o acordo com o Ministério Público, as medidas compensatórias, às vezes elas ficam maiores do que o possível lucro que a pessoa iria ter. Então, de novo, é muito melhor se precaver, fazer uma análise antes, gastar lá, como eu falei, algum recurso, dependendo do valor aí, de 5, 6, 7 mil reais, por exemplo, para fazer essa análise antes, né? Porque depois de feito o negócio é muito mais difícil. Como que você vê a aprovação dos projetos de loteamento em Uberlândia, Franco? Olha, eu sou muito sincero em relação a isso, eu falo que o mercado não tem por hábito colocar muitas vezes no poder público a responsabilidade por demora, né? Mas eu acho que não é muito em cima do poder público, não. Essa responsabilidade já tem que ser meio compartilhada, como eu falei. Nós temos, de modo geral, não só em Uberlândia, órgãos públicos sobrecarregados, né, com muita demanda. Então, Uberlândia, para onde a gente olha, tem loteamento novo, tem prédio novo. Então, a equipe de planejamento, por exemplo, de Uberlândia, é uma equipe que trabalha, o pessoal da Secretaria de Obras trabalha muito no trânsito. Mas é muita coisa, né, Sérgio? Então, é muito projeto, graças a Deus, para a nossa cidade, isso é muito bom. É muito projeto o tempo todo. Então, eu falo que cabe ao empreendedor nesse cenário também ajudar trazendo bons projetos para as secretarias, projetos já compatibilizados. A gente está começando a levar essa ideia, inclusive, de levar para as secretarias. A gente não trouxe isso para Uberlândia ainda, mas já estamos levando para uma outra cidade, de levar o empreendimento já dentro de uma realidade 3D e virtual para a Secretaria de Planejamento da cidade, para que ela veja, olha, esse é o nosso projeto. É diferente de você simplesmente ver uma prancha de papel, né? Então, a gente também está começando a levar esses conceitos para ajudar quem está analisando o projeto a tomar a decisão. Porque a gente também tem que se colocar do lado do poder público no seguinte sentido: o profissional que está analisando ali, ele se torna responsável por aquele projeto, né? Então, seja um loteamento... A gente vê problemas aqui. Exatamente. Então, seja um loteamento, seja um prédio, enfim, aquele profissional da Secretaria de Planejamento de Obras, enfim, que assinou, que aprovou o projeto, ele se torna responsável por aquilo. Então, eu tive uma experiência até em Monte Carmelo mesmo, a gente está desenvolvendo um projeto nosso, que conversei em uma conversa com a equipe da prefeitura, falei, olha, eu não quero pressa, eu quero qualidade na aprovação, inclusive, eu não quero pressa. Para mim, pode demorar o tempo que for necessário, mas eu quero uma aprovação criteriosa. Eles até brincaram, não pode prever isso, diferente da maioria, né, dos empreendedores de modo geral, a gente só pede pressa, né? Eu prefiro uma análise criteriosa, porque essa análise criteriosa me evita problema lá na frente. Então, a gente também tem que entender um pouco o lado do poder público, usar a tecnologia a nosso favor. Eu acho que cada região, Franco, cada cidade tem uma legislação diferente? Cada cidade tem uma legislação, isso existe mais ou menos um roteiro mais ou menos comum, porém, cada cidade tem sua legislação. Em Minas Gerais é de uma forma, em Uberlândia de uma forma, em São Paulo a gente já tem um modelo bem específico, através do GRAPROAB, que é um órgão específico do Estado para aprovação de loteamentos. Então, cada cidade, cada estado tem o seu modelo. E você opera em todo o Brasil hoje? A gente opera essencialmente, né, em São Paulo, em Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Goiás. E você tem assim, pelo que você me falou da Évora, você não tem... você não concorre com ninguém, né, Franco? Você pode ser parceiro de várias empresas de engenharia. Nós não temos uma visão nem com outras, né? nem com outras de sinergia de processo mesmo. A gente não tem uma visão de concorrência, nem mesmo com outras loteadoras, nem com outros profissionais. A gente tem uma visão realmente de integração. Então,
existem situações em que você tem um terreneiro, né, o dono da área de um lado, uma outra loteadora, e a Évora entra como desenvolvedora para ajudar nesse processo, né? Então, além de ser loteadora também, a Évora às vezes funciona como essa empresa parceira que faz justamente essa concepção, desenvolvimento e entrega para a loteadora, né? Exatamente. Eu embalo, exatamente, gostei do conceito, viu? Vou até aproveitar. Eu entrego embalado para a loteadora, porque às vezes o que a loteadora quer, isso não são todas, mas algumas o que elas querem é vender. Olha, eu não quero trabalhar com essa parte de projetos, né? Então, a Évora pode, às vezes, entra nesse contexto também. Mas se a Évora é loteadora também? É loteadora, né? Isso é uma concorrência? Não. A Évora, como eu falei, nós somos parceiros, então eu falo que a gente trabalha muito em termos de urbanismo hoje, nós temos uma visão bem arrojada de urbanismo, de bairro planejado também, de novo urbanismo. Então a gente trabalha muito com a ideia de atividades mistas, né? Então você ter uma parte residencial, uma parte comercial, serviço, tudo meio integrado ali. E eu falo que isso você não consegue desenvolver sozinho, né? Na realidade você tem que fazer um consórcio, né? Como já existem alguns casos aqui em Uberlândia, vários, pelo menos 3, 4 casos aqui em Uberlândia, de bairros planejados que são consórcios, né? Não dá para uma empresa só fazer tudo, né? Então às vezes você tem uma loteadora, depois você tem uma outra incorporadora para a parte comercial, uma outra incorporadora para a parte residencial. Eu falo que o mercado imobiliário é um mercado cheio de oportunidades, tem espaço para todo mundo, e a Évora realmente, dando um jogador de futebol, está aqui para somar. E outra coisa, você contratar na Évora, você vai economizar tempo, né? E dinheiro também. Tempo e né? Dinheiro. Em percentual, assim, o que o cara, fazendo todo esse processo que você orientou, que ele vai economizar na Olha, em termos de tempo, a gente costuma dizer que hoje a gente consegue... Sem depender do tempo do órgão público. Sem depender do órgão público, isso a gente não tem como controlar, a gente tem como ajudar através da nossa tecnologia. A gente consegue uma redução em torno de 30%, 40% em termos de tempo, né? Por se dedicar em um ano, 4 meses, né? Exatamente. O que é importante, sabe? Tudo isso veio a partir de uma experiência, né? Nós começamos de uma forma bem analógica, apanhamos muito também para ver como é que funcionava, sofremos, identificamos os erros. A gente percebeu que o grande problema era a falta de integração, né? Os projetos não eram integrados, as equipes não eram integradas. Às vezes a pessoa queria contratar, ou tinha já o profissional de arquitetura dela, queria contratar a Évora só para aprovar, queria contratar outro engenheiro e ficavam, na realidade, tudo desconectado. Tá? Então hoje a Évora ela trabalha com uma concepção de trabalhar com a concepção até a aprovação e registro do loteamento, preferencialmente a gente faz esforço para que isso aconteça, com a nossa equipe interna, porque a gente consegue mais integração, não que a gente não possa ter eventualmente profissionais colaboradores, mas principalmente a gente trabalha com a ideia de integração, né? Então, pode vir um profissional de fora? Pode, mas só que ele vai ter que naturalmente, por exemplo, usar conceitos como BIM, Virtual Design Construction, porque senão a gente não consegue essa integração. Mas uma vez que a gente tenha conseguido essa integração efetiva, a gente consegue economia de tempo, e depois, naturalmente, economia na própria implantação dos projetos. Vocês trabalham só na área de horizontal ou também vertical, Fran? Olha, enquanto loteador, a gente só trabalha com loteamentos, né? Então só com projetos horizontais, né? Agora, então, a gente tem um hall de empresas parceiras que trabalham com verticalização, que são... Parte de engenharia, você tem parceiros também? Nós temos parceiros, né? Nós temos a BTL, lá de Uberaba, que é mais do que uma parceira, hoje é uma empresa cada vez mais integrada com a gente. Eles trabalham com a parte de engenharia, né? Então, e a gente fica mais com a parte de pesquisa de mercado, análise de habilidade, conceito, arquitetura e urbanismo. Eles fazem a parte de engenharia. Mas por que a BTL, inclusive? Porque eles também trabalham com a concepção BIM, né? Então, foi um casamento aí que está dando muito certo. Para a gente encerrar, a gente ficaria a tarde toda falando de urbanismo, né, Fran? Quais as considerações que você deixa para o nosso pessoal que está assistindo aí, para quem quer fazer um trabalho sem dor de cabeça? Olha, eu acho que a primeira coisa que eu falei é realmente se dedicar ao problema. Além de chamar a Évora, né? Além de chamar a Évora, com certeza. Eu costumo dizer, tem uma frase que é assim, no Japão, eles ficam 6 meses planejando e executam em 2. Aqui a gente fica 2 dias planejando e gasta 10 para executar depois, né? Então, a gente realmente tem que trazer a ideia de planejamento para dentro das nossas empresas, gastar energia nisso, porque depois a execução fica muito mais fácil, né? E a Évora está aqui para colaborar.
seja como consultora, como empresa de consultoria, seja como uma empresa de desenvolvimento, seja como loteadora. A Évora está para colaborar. E o nosso projeto Infinity, né, que é essa soma de BIM, Virtual Design Construction e renderização em tempo real, para criar um metaverso altamente imersivo para as fases de planejamento, projeto, né? E para a parte de venda também desses empreendimentos imobiliários. É só chamar a gente, siga a gente lá na Évora, @Évora Urbanismo no Instagram. E já vou te trazer um negócio aqui, a gente vai estar daqui uns dias disponibilizando um e-book falando disso tudo, inclusive, para quem seguir a gente lá na Évora. Tem mais informação. Exatamente. Franco, obrigado pela oportunidade aqui de aprender um pouco sobre o urbanismo. Eu agradeço muito pelo vinho. Pelo vinho? Não foi pelo papo, não foi pelo vinho. Não, só vim pelo vinho. E semana que vem tem mais Hubcast para você. Até a próxima.